As placas fotovoltaicas vão gerar energia elétrica, só que na forma de corrente contínua. É o mesmo formato que nós temos nas baterias de carro. Eu tenho positivo e eu tenho negativo. Os sistemas fotovoltaicos, eles costumavam ser muito caros até 8, 9 anos atrás, e desse tempo para cá barateou bastante e as soluções se tornaram competitivas. É uma incoerência que um país com uma extensão de mais de 8.000 quilômetros de litoral, com o sol incidente quase 80%, se não 90% do tempo, ao longo do ano, não se dedique com muito afinco à produção de energia fotovoltaica. O consumidor que instalou a sua própria geração, ele vai usufruir daquela energia gerada. Em determinado momento, se ele gera mais do que consome, essa geração excedente vai para a rede da distribuidora e daí a rede da distribuidora funciona como uma bateria virtual. A energia que chega a esta lâmpada tem um caminho longo até aqui. Não é mágica, é ciência. São muitas pessoas e recursos envolvidos. Os processos utilizados também. Podemos gerar correntes elétricas até com a luz do sol. E é justamente neste ponto que eu queria chegar. No programa de hoje vamos falar da evolução dos sistemas de energia renováveis. De uns anos para cá, os telhados de casas, comércios e instituições públicas ganharam um adereço diferente. Estas placas, a Agência Nacional de Energia Elétrica estima que tenham instalados no Brasil 4.600 sistemas como este. Apesar do número ter aumentado nos últimos anos, isso corresponde a menos de 1% das unidades consumidoras do país. Por isso, ainda é muito pouco. Mas o cenário deve melhorar. A expectativa é que até 2024, cerca de 1.200.000 lares e empresas optem pela alternativa. Há, inclusive, uma ajudinha do governo. Diminuiu a carga tributária de máquinas para a produção dos equipamentos, que geram energia com a matéria-prima que vem lá do alto. A gente tem um exemplo de algumas máquinas e equipamentos que tiveram o seu II, o imposto de importação, reduzido de 14% para 2%. Eles propiciam que o investidor faça a compra desses equipamentos, a importação, a um custo muito mais interessante e possa começar a produzir aqui. E houve também uma redução do imposto de importação para a célula fotovoltaica, visto que a gente não tem produção no Brasil ainda. Então o imposto de importação da célula, que é o principal item de produção de custo de um módulo fotovoltaico, o imposto de importação é 10% e ele foi reduzido também para 2%. A ideia é diminuir a arrecadação de um lado e ganhar de muitos outros, um cálculo que compensa. Um ponto importante a destacar é que, na nossa visão, esse impacto fiscal é mínimo nessa etapa, ou seja, a gente em nenhum momento vai abrir mão de uma receita tributária, visto que ela praticamente não existe aqui, pois a indústria mal está presente no Brasil. Mas ela virá em grande escala a partir do momento em que a gente consiga fazer essas mudanças na legislação, e o impacto fiscal seria até bastante positivo pela implementação dos investimentos, geração de emprego, geração de renda, geração de diversos tributos adicionais na cadeia produtiva. Os sistemas de energia renováveis evoluíram. Com isso, a procura pela técnica. Em junho, foi implantada em Brasília uma casa solar com cara de escola no Senai, que é abastecida pela luz do sol. Até a geladeira depende do sistema e funciona muito bem, como vocês podem ver. O professor explicou pra gente que a corrente captada pelas placas é distribuída com a ajuda deste aparelho aqui. As placas fotovoltaicas vão gerar energia elétrica, só que na forma de corrente contínua. É o mesmo formato que nós temos nas baterias de carro. Eu tenho positivo e eu tenho negativo. Só que essa forma de geração de energia elétrica nós não conseguimos utilizar diretamente nas nossas residências, porque o fornecimento de energia elétrica é na forma de corrente alternada. Então nós temos os inversores, que eles vão transformar a corrente contínua em corrente alternada para que nós possamos colocar essa energia gerada na nossa instalação. O Fabrício falou ainda que as companhias do setor já estão preparadas para a microgeração de energia. A casa tem um esquema de compensação com a empresa distribuidora. Em momentos que nós estamos gerando mais do que consumindo,
O medidor da nossa concessionária consegue enxergar isso através do medidor bidirecional e são gerados créditos na nossa conta de energia. No momento, por exemplo, à noite, quando nós não temos geração de energia elétrica, nós utilizamos esses créditos e consumimos de volta da concessionária. Então, o que vai acabar acontecendo? Nos períodos, principalmente da tarde, onde se tem um consumo maior, com ar-condicionado, por exemplo, a rede vai ficar menos sobrecarregada. Então, isso vai, em última instância, vai reduzir investimentos futuros em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Interessante, né? Quem quer conhecer mais, pretende se aprofundar na área e investir tem uma opção. No espaço são oferecidos também cursos técnicos profissionalizantes. Este experimento é utilizado aqui na Casa Solar para demonstrar tudo na prática para os alunos, para mostrar como as placas captam a luz do sol e transformam isso em energia. Professor, como é que funciona? Esse sistema, esse kit didático, ele tem 2 placas solares que vão gerar energia elétrica para esta bomba e fazer o sistema de recirculação de água. Para mostrar para o aluno que nós estamos utilizando realmente energia solar, nós podemos fazer um sombreamento na placa. Fazendo o sombreamento na placa, o bombeamento vai parar conforme esse sombreamento. Qualquer sombreamento que tiver no sistema fotovoltaico vai haver uma redução na geração de energia elétrica. Inclusive, o único cabeamento que tem é esse que liga a placa à bomba, né? Isso. Não tem nenhum outro. Isso mesmo. E qual material que a gente utiliza aqui? Sim. Basicamente, as placas solares são feitas de silício. No silício ocorre a incidência da luz solar, vai gerar energia elétrica que vai ser utilizada pelo sistema de bombeamento, nesse caso desse kit didático. A iniciativa é a única no Distrito Federal que dá formação no setor. O estudante tem uma especialização completa, aulas teóricas e práticas como estas que acompanhamos. Com tanta informação, dá até para montar um negócio depois. E é esta a ideia do João Lucas. Ele é engenheiro eletricista, trabalha atualmente em outra área e quer voltar a mexer com o que gosta. Os sistemas fotovoltaicos, né, eles costumavam ser muito caros até 8, 9 anos atrás, e desse tempo para cá barateou bastante e as soluções se tornaram competitivas, né? Então eu identifiquei uma oportunidade de negócios, eu estou querendo me especializar e tornar isso uma atividade mesmo. O engenheiro conta que há muitas oportunidades para quem quer apostar na energia que vem do céu. Os sistemas são relativamente simples, com poucos equipamentos, vamos dizer assim. Vocês puderam ver as placas fotovoltaicas, inversores e, enfim, eu acho que é uma excelente oportunidade de negócio, ainda mais agora com os preços baixando, a falta de investimento na área de geração e transmissão, distribuição de energia elétrica. Eu acho que é um filão que vai ser interessante para poder várias oportunidades de negócio abrindo aí. Todas as turmas oferecidas para os cursos técnicos voltados para a área estão lotadas, tem até lista de espera. E além da técnica fotovoltaica, é possível aprender a trabalhar na área solar térmica. Olha que legal! Aqui nós temos um sistema parecido com o anterior, mas estas placas não geram energia elétrica. Elas captam o calor do sol para esquentar a água que a gente pode usar no chuveiro. O resultado é este aqui. Quentinha. Você deve estar curioso para saber sobre essa opção. O chuveiro é um dos equipamentos que mais consome energia nas casas brasileiras. Um vilão. Agora você só vai precisar esperar uns minutinhos. Vamos para o intervalo e daqui a pouco falamos mais disso. Vamos mostrar ainda um professor de engenharia mecânica que pensa na criação de usinas solares no Brasil para produzir energia neste método em larga escala.
No bloco anterior, nós mostramos uma casa em Brasília que tem as últimas novidades em sistemas de geração de energia renováveis. O local oferece ainda cursos para quem quer se especializar na área. Lembra que eu fiquei te devendo mais detalhes sobre o sistema solar térmica? Então vamos lá! Essas placas de aquecimento foram instaladas neste prédio residencial quando o edifício foi construído. Funcionam assim: captam o calor do sol para aquecer a água usada em cada um dos 120 apartamentos. Até descer pelos canos, ficam nestes reservatórios, mantendo a temperatura alta. Tudo controlado por um termostato. Repare que a água no momento da gravação estava com mais de 48 graus centígrados. Quando cai para 40 à noite, é ligado ao aquecimento por gás. Na verdade, o sistema de gás é só mesmo para manter a temperatura lá em cima. Energia elétrica aqui não é usada para aquecer a água. Todos os chuveiros e torneiras do bairro são alimentados por água aquecida pelo sistema solar. Então isso já gera aí uma economia de energia considerável, né? A gente quer que isso progrida para placas fotovoltaicas que ainda não tem. Então a gente quer que o sistema receba essa progressão aí, para além do aquecimento da água ser por sistema solar, também a gente consiga gerar energia para conseguir diminuir a conta de energia dos condomínios. Este tipo de aquecimento de água é o mais limpo que existe. Usa somente o calor do sol de cada dia, que está aí de graça. E para todos os moradores do prédio, o custo extra foi pago na compra do apartamento. Compensou. É claro que houve um custo a mais para que essas unidades viessem com esse tipo de tecnologia, mas nada que valesse a pena aí ser digno de nota, né? Todo esse custo, esse pouco custo que teve a mais, já foi amplamente aí, superado com os resultados que ele gera. Se correr tudo como esperado, o sistema vai funcionar por pelo menos mais 20 anos, sem troca. Só manutenção como qualquer maquinário. É mais um motivo para a instalação do equipamento. Fora o de ajudar a natureza, ao diminuir a demanda da energia mais comum no Brasil, gerada por hidrelétrica. Dentro desse projeto, que inclusive foi premiado internacionalmente, foi criada uma legislação própria para o bairro, que é chamado de Manual Verde. E dentro desse Manual Verde existem várias regras para moradores, para construtoras e para o poder público. Então as construtoras têm o manual como uma das suas regras e o manual obriga as construtoras a entregarem os prédios com vários sistemas de energias renováveis, né, para a gente acompanhar esse movimento mundial de busca de energias limpas e renováveis, né? Este prédio é só um que mantém este sistema neste bairro em Brasília. São 43 edifícios prontos usando as placas de aquecimento. Outros 180 estão a caminho. Dá só uma olhada. Estes edifícios menores são comerciais e também aproveitam o calor do sol. O Noroeste é o bairro mais novo da capital. Está em construção, nascendo na era da conscientização ambiental. Por isso, tantas placas espalhadas. E vem mais por aí. A nossa ideia é essa. A nossa ideia é que o Noroeste seja o piloto dentro do Distrito Federal. A gente acredita que a gente tem capacidade e mobilização para isso, tá? Para que os condomínios do Noroeste consigam, todos eles, zerar suas contas de energia. E com isso a gente possa ser um piloto para ser copiado nas outras áreas do Distrito Federal e Brasil afora. É uma incoerência que um país com uma extensão de mais de 8 mil quilômetros de litoral, com o sol incidente quase 80%, se não 90% do tempo, né, ao longo do ano, não se dedique com muito afinco à produção de energia fotovoltaica. Nós somos o país do sol, o mundo inteiro vem para cá para tomar sol nas nossas praias e nós não aproveitamos isso. Nós temos a pele mais tostada justamente porque estamos expostos ao sol continuamente, a gente não aproveita esse potencial do sol. Existem medições já pacificadas, inclusive tem um estudo do Senado mostrando que a maneira como, por exemplo, os raios solares batem naquela barriguinha do Brasil, onde fica Bahia, Sergipe, Alagoas, ali tem um potencial de produção de energia fotovoltaica que supriria se fosse aproveitada no seu
potencial máximo, supriria cerca de 300% da necessidade da população. Então, se nós conseguíssemos suprir os municípios, as residências, com os painéis fotovoltaicos, essas populações desses estados, principalmente, ficam ali naquela barriguinha, não só seriam autossuficientes em energia fotovoltaica, mas teriam a possibilidade de ainda vender ou fornecer para outros estados vizinhos 200% do seu excedente. Nesta onda ecológica, o proprietário deste posto de combustíveis em Samambaia, no Distrito Federal, resolveu aderir à inovação. É o primeiro estabelecimento do setor na região a fazer a mudança. O investimento não foi lá tão barato. Demorou 1 ano para montar o projeto, desenvolver e aplicar, mas o gasto deve ser pago em 5 anos. Depois é só colher os benefícios. O dono do posto de combustíveis consegue ainda monitorar tudo pelo celular. Neste aplicativo, ele vê o quanto de energia a usina está produzindo neste exato momento. Há também estatísticas das vantagens de se ter o sistema. Aqui é a quantidade de gás carbônico que deixou de ser emitido e as árvores que não foram cortadas. A natureza agradece a escolha. 80% de tudo que é consumido no local é mantido com o processo de captação. Essa energia é utilizada em vários lugares. Freezers, bombas e até nos equipamentos do Lava Jato. Dá para acreditar? A luz captada do sol é transformada nesta usina, instalada em cima. É pequena, não precisa de muito. Ela gera uma corrente específica compatível com a do estabelecimento. A ideia é tão legal que outros empresários do setor visitaram o posto para conhecer como tudo funciona. Agora é cruzar os dedos e torcer para que mais e mais comerciantes implementem a ideia. Daqui para frente, os sistemas de energia renováveis só têm a crescer, ganham forças de todas as formas, até no âmbito acadêmico. Este professor da Universidade Federal de Brasília começou a desenvolver, com alunos do curso de Engenharia Mecânica, um protótipo de um equipamento que pode ser implantado numa usina de energia solar. O Mário explica que as placas fotovoltaicas não são tão eficientes para uma produção em larga escala. Hoje, sem tecnologia, seria preciso importar e é muito caro. Não tem nenhuma usina implantada, nenhuma planta em funcionamento com esse tipo de geração a partir de concentração solar. Isso aí está aparecendo agora as primeiras usinas, as plantas piloto de pequeno porte, para a gente estudar como que isso aqui vai funcionar para a nossa realidade, porque isso tudo depende do recurso solar de cada região, né? O projeto ainda não está pronto, mas a ideia é utilizar vários espelhos e jogar os raios solares para uma área concentrada. Esse é um sistema que ele utiliza a energia térmica da radiação solar, tá? Então, um sistema desse, que nós chamamos aqui de concentrador solar, ele concentra a radiação solar num absorvedor e assim a gente consegue, através de um fluido térmico, atingir temperaturas suficientemente altas para gerar energia a partir da energia térmica, que é o que acontece numa termoelétrica normal que a gente, que existem hoje aí diversas. Conseguir produzir em larga escala energia sem danos ao meio ambiente é possível. Uma das possibilidades é aliar essa tecnologia de biomassas, como a da cana-de-açúcar. O parque nosso para a produção de açúcar e etanol, ele tem uma componente de cogeração importante, até para a nossa matriz energética. Só que como ele utiliza o bagaço de cana, esse combustível só é disponível durante a safra, né? E você tem essa capacidade de geração que fica ociosa na entre-safra. Se você incorporar um sistema de concentração como esse ou outro, ou de outra tecnologia de concentração que existem, você pode baratear esse custo de implantação dele, né? Então, para a nossa realidade, pode ser uma porta de entrada para essa tecnologia.
O meio ambiente por inteiro está de volta. Continuamos a falar da energia elétrica gerada a partir da luz solar. Não é a primeira vez que o programa aborda este tema. No dia 23 de maio do ano passado, falamos dos valores praticados naquela época. Vamos rever. A empresa ainda dá os primeiros passos. Por mês, um sistema fotovoltaico é vendido. O custo é de aproximadamente R$ 65 mil. Nós vamos na residência, vemos o telhado, vemos orientação, fazemos um projeto específico, simulação direitinho para fazer um projeto, para emitir uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, para aprovação no CREA e aprovação na concessionária de energia, que a gente é ligado à rede dela. Pois é, hoje o valor está cerca de 20% menor. Já é uma melhora? É que a cada ano que passa, cai o preço do equipamento. Essa é uma tendência que se verificou em vários países do mundo. No Brasil, com o aumento dessa demanda pela compra desse equipamento, isso também vai se verificar em maior escala agora nos próximos meses, nos próximos anos. Os incentivos governamentais já são aproveitados. Isenção do PIS/COFINS do governo federal e de ICMS em 21 estados. Mas pode ser mais, muito mais, segundo este professor. O governo poderia ter uma aplicação maior, né? Objetivando, inclusive, que você tenha uma energia limpa, né? E renovável, como é o caso da energia fotovoltaica. Que tipo de incentivo? O incentivo seria participar mais com a parte financeira, né? Para as empresas que queiram se dedicar a essa tecnologia, e também a parte de pesquisa, oferecendo bolsas de estudos às faculdades, às universidades, para que essa tecnologia seja mais difundida no país. 65% dos equipamentos produzidos no mundo saem da China, mais 14% de outros países asiáticos. A mão de obra barata ajuda nesses números e desestimula empresários brasileiros. Se o Brasil é rico em sol, é carente em estímulos financeiros e técnicos, mas há vantagens. Uma unidade consumidora hoje, um prédio residencial ou comercial, um shopping, também pode usufruir desse modelo do sistema de compensação. A geração pode ser instalada dentro desse condomínio, seja ele residencial ou comercial, e daí todos os condôminos e o próprio condomínio, a administração central, todas essas unidades consumidoras podem usufruir desses créditos de energia elétrica que foram gerados pela micro e mini geração distribuída. É hora de sobrevoarmos um galpão. Este aí é o depósito de materiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em Brasília, o FNDE. O telhado está coberto de painéis fotovoltaicos, transformam luz em energia elétrica. Funciona assim. As placas são colocadas em um local onde há grande incidência de luz. Telhado é um ótimo lugar. A luz, então, é absorvida por uma célula fotovoltaica na placa. A energia dessa luz é transferida para elétrons, que ganham a capacidade de se movimentar. É esse movimento que gera corrente elétrica contínua. Essa corrente é levada por cabos a um inversor, que transforma em corrente alternada, pronta para ser consumida. Essa tecnologia é estudada no Brasil desde os anos 50. De lá para cá, sofre com altos e baixos por questões políticas e principalmente econômicas. Nos últimos anos, ganhou fôlego devido ao boom da proteção ao meio ambiente. A energia solar é totalmente limpa e renovável. Você teria uma energia que poderia ser totalmente paga, a sua instalação totalmente paga, num prazo aí de 5 a 8 anos, né? Dependendo do volume que você use dessa energia. Vamos voltar às imagens do depósito do FNDE? Pois é, foram investidos mais de R$800 mil na instalação completa do sistema. A economia é de quase 90 mil por mês. Portanto, o equipamento vai ser pago em menos de 10 anos. Levando-se em conta que a vida útil é de 25 anos, é um bom negócio. E essa não é a única vantagem. Tentamos levar para os nossos servidores que essas práticas podem também ser utilizadas dentro de suas residências. Porque como isso é uma questão cultural, não se tem como fazer uma mudança dessa única e exclusivamente no ambiente de trabalho.
Então nós já tivemos relatos de pessoas que após a iniciativa da instalação das usinas, da nossa usina fotovoltaica, já instalaram em suas residências na questão das células fotovoltaicas e com algumas medidas de racionalização, de economicidade de uso da luz dentro de casa e até mesmo na coleta seletiva, que foi uma iniciativa nossa também dentro do ambiente de trabalho e que nós já tivemos notícias de que servidores já usam isso nas suas residências também. A usina do FNDE gera energia suficiente para manter o depósito e ainda sobram 5% para o prédio principal. Detalhes dessa transparência a gente fala daqui a pouco. Antes, vamos dar uma olhada nas paredes do prédio do fundo. Está diferente de alguns anos atrás. Há mais tomadas. É que com poucos interruptores, muitas lâmpadas ficavam acesas sem necessidade. Alguns servidores saíam e, como não dava para desligar apenas as luminárias que estavam perto deles, uma sala inteira tinha de ficar iluminada para apenas alguns trabalhadores. Dentro do órgão nós identificamos aquelas áreas onde poderiam ser instaladas sensores de presença, a adequação das instalações dos interruptores, onde pudéssemos facilitar o acendimento e o apagar das luzes ao final do expediente, e também com iniciativas de redução, mantendo os monitores desligados quando as pessoas não estão em uso, né? Então, algumas medidas que associadas com essa da instalação das células fotovoltaicas contribuíram bastante para a redução. Agora sim, vamos falar da transferência de energia? Vamos supor que você tenha uma usina de energia em casa e consome 90% do que é produzido. Os outros 10% vão para a rede convencional e podem ser usados em outro imóvel, a qualquer momento, em um prazo de 5 anos, desde que a conta esteja em seu nome. O consumidor que instalou a sua própria geração, ele vai usufruir daquela energia gerada. Em determinado momento, se ele gera mais do que consome, essa geração excedente vai para a rede da distribuidora e daí a rede da distribuidora funciona como uma bateria virtual. Então essa energia gerada em excesso, ela vira créditos que esse consumidor pode usufruir depois desses créditos. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar pela internet. O endereço é tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até o próximo programa.